Vou começar me apresentando. Aham. Meu nome é Amanda Schumacher, eu sou natural de Cachoeira do Sul. Vim para Porto Alegre aí para estudar, para trabalhar, né? Filha de professora também. Então, vim buscar aí, né, conhecimento e oportunidade de trabalho. O marketing foi a minha terceira faculdade, né? Eu comecei em psicologia, fiz serviço social, fiz um estágio no IPF, o Instituto Psiquiátrico Florense, e ali eu me assustei um pouquinho com aquela parte ali da psicologia, né? E resolvi migrar para uma área totalmente diferente, que é o marketing. E me apaixonei por ele, né, Nereida? Fiquei completamente apaixonada, já era a minha área, eu já estava trabalhando na área. Então veio para acrescentar e encher mais a minha bagagem, né? Hoje de tarde a gente conversou bastante, retomando aí sobre empatia, né? A importância é aquele sentimento que permite que você consiga se colocar no lugar do outro, né? Sentir o que o outro sente. Ou seja, a capacidade de entender emocionalmente outra pessoa. E para um líder, isso é muito importante. E empatia, falando atualmente aí, empatia, o momento que a gente vive é um momento de empatia, né? Quem imaginou um dia que nós no Brasil viveríamos uma situação dessa? Então, acho que empatia aí está em alta não só na área comercial e na área de gestão, mas empatia aí é a palavra do momento, né, Nereida? Venho da área de telecom, onde eu atuei aí por quase 18 anos, com grandes equipes queridas aí muitas pessoas que eu guardo no meu coração até hoje. Contei várias histórias e hoje à tarde, e tomara que eu venha puxando aí na memória e que seja tão bom quanto foi à tarde, né? Trazer bastante experiências do dia a dia. Eu não vim falar do conceito da empatia, né, Nereida? Mas sim de como a gente aplica no dia a dia e os benefícios que a empatia traz para um líder através dos resultados que a equipe acaba apresentando, né? Acho que essa é o fundamento aí da conversa. Ah, Simone, Isso. saudade, Simone, também. Beijo pra Que ti. amor, né? Pessoal, É, é tão delicioso, assim, acho que fazer live, eu acho maravilhoso a gente estar aqui nesse espaço de conversa compartilhada, né? Eu acho que a quarentena nos trouxe esse presente, assim, o quanto a gente tem acompanhado profissionais de alto nível, né, conversando a respeito de assuntos legais, assim. Eu sou, nossa, sou muito grata, assim, tudo que eu tenho aprendido aqui pelas conversas entre os profissionais e realizando também. E acho que é importante, assim, como diz a Amanda, a gente já esteve juntas de tarde, e aí a gente agora está relembrando algumas coisas e trazendo aqui na conversa, né? Algumas pessoas estiveram conosco de tarde, a Ivy acabou de entrar, a Ivy que bateu as nossas fotos, né? Um amor, assim, e adorou a conversa e disse que viria de noite de novo, coisa mais querida. Mas eu gosto muito, assim, quando a gente fala da empatia, primeiro que eu acho que é um tema, a Amanda já tinha dito hoje, né? É um tema, assim, que está super em voga. Eu acho que as pessoas têm falado muito sobre empatia, mas ainda se perguntado como é que a gente pratica, como é que a gente faz esse exercício da empatia. E aí, eu gosto sempre do Jacob Levi Moreno, que é o pai do psicodrama, que ele traz esse conceito, né, da gente conseguir olhar o outro pelos olhos dele. Então, é um exercício, assim, muito gigante, né, que a gente faz. Como é que eu vou olhar, né, como é que eu vou estar ao lado de alguém que está sofrendo, mas olhando dentro da perspectiva dele, né, para o sofrimento, tentando se colocar realmente no lugar e podendo viver aquela situação, assim, né, na sua integridade, na sua autenticidade.
É, vou te dizer que não é fácil, né, Nereida? Não é fácil. Uhum. A gente conversou hoje à tarde, e difícil não repetir essa frase, aí, É. mas a gente conversou hoje à tarde é praticando, né? Uhum. É conversar sem julgar, principalmente sem julgar. É deixar de lado o eu e ouvir a pessoa. Né? Quando a gente fala em empatia na liderança, a gente só tem a ganhar. Tu está trazendo uma equipe para o teu lado, no momento em que tu consegue, né, se colocar no lugar da outra pessoa. São equipes grandes, como eu te contei hoje de tarde, que eu trabalhava, equipes, pessoas muito diferentes. Te contei um pouquinho do projeto que a empresa que eu tinha aderiu, né, que são profissionais de mais idade, 50 a mais, fazendo parte de um grupo que era, né, muito Jovem. jovem e tal, que tu até disse para mim, a percepção que a gente tem é que na parte de telecom é mais jovens do que, né? E hoje Uhum. não. Hoje não. Hoje a gente tem as pessoas que têm mais de 50 anos trabalhando com os de 20, né? E isso é Uhum. muito legal, né? É uma troca muito grande. Porque aquela pessoa que tem mais experiência, ele consegue também se colocar no lugar do que tem 20, né? E às vezes não é nem o gerente que está ali fazendo esse papel. É o próprio colega que dá a mão e diz, cara, vem cá, olha só, eu já tive a tua idade, eu já passei por isso, né? Vamos por aqui, esse é o caminho certo, esse é o lado certo. Então, isso Uhum. aí só agrega para nós líderes, sabe? Parece que, como é que eu vou te dizer, me deram mais um braço, né? Quando essas pessoas entraram, com mais maturidade, Uhum. mais conhecimento, mais vivência de mercado, né, Nereida? Uhum. Gratos também pela oportunidade que a gente sabe que até um tempo atrás aí a pessoa chegava numa certa idade e já era mais difícil de conseguir se recolocar no mercado. E hoje as Uhum. empresas estão com um olhar diferente, né? De Uhum. abrir a porta para essas pessoas também. E isso é espetacular. Isso a gente só ganha, né? Então, Uhum. as equipes têm a ganhar mesmo com pessoas assim, né? Uhum. Falando aí em empatia no ambiente de trabalho aí, né, Nereida? Como eu te contei, à tarde a gente falou muito, né? E eu dei vários exemplos, e eu vou reforçar aqui, porque ajuda numa boa comunicação. Faz com que exista clareza, encurta o distanciamento do líder para o liderado, né? Porque se a gente olhar lá para antigamente para a história, existia uma distância muito grande. E hoje é Uhum. mais, não é de igual para igual, que ainda não é, mas não tem essa distância, né? A empatia Uhum. encurtou esse caminho aí entre o Uhum. líder e o liderado, né? Fazendo com que a gente aprendesse muito também com eles, porque é a ponta que te traz a informação, né? Ali na Sem dúvida. ponta que tu consegue Uhum. entender o que está acontecendo. A ponta, eu digo, Pessoal da o linha de primeiro frente, né? atendimento, isso, o primeiro Uhum. atendimento ali, né? Então, a Uhum. importância de se colocar no lugar realmente da pessoa, de conversar com a pessoa, de entender. E isso começa, Nereida, desde o momento da contratação, para mim, né? Começar desde o momento da contratação. Dos acordos, da pessoa entender que tipo de profissional que a empresa está buscando. Porque quando está procurando emprego, às vezes a pessoa se atira. Eu quero, né? Porque está precisando muito. Mas não Uhum. sabe o que essa empresa tem para oferecer e o que ela vai precisar dela em troca. Então, eu acho que Uhum. esses acordos, né, precisam ficar muito claros desde o início. Então, na contratação, Uhum. eu procuro, nesse casamento aí, a, a, a pessoa tem que conhecer a empresa conhece a pessoa, né? E existe Uhum. essa troca, ela sabe onde ela está entrando, ela sabe o que se espera dela como profissional ali dentro. Não pode ser uma surpresa. Eu entrei na Uhum. empresa com uma perspectiva e cheguei aqui a outra, porque o primeiro momento vai ser de frustração.
né? Com certeza. Então, no momento da entrevista, já é o momento que eu deixo tudo de lado, deixava tudo de lado. Aquele momento é único e é meu com a pessoa, né? Às vezes tem algum par junto para entrevista, ou, né, ou algum colega junto, mas nós estamos focados naquela pessoa. Até para ser mais assertivo, para não aumentar turnover, para não ter esse tipo de problema futuro também, que é um gasto para a empresa, né? Desnecessário. Então, a assertividade tem que partir ali desde o momento da contratação, se colocar também ali, colocar empatia na hora de ouvir a pessoa, entender o que ela está buscando no mercado e o que ela espera da empresa. E saber se a empresa tem o que ela espera aí para oferecer. Eu finalizava dizendo, vai para casa, pensa, vê se é isso mesmo que tu quer para tua vida, né? Porque se tratava de uma multinacional, trata de uma multinacional muito conceituada, uma empresa que eu tenho um carinho, uma admiração e um respeito muito grande, né? Nosso casamento chegou ao fim, mas não é porque não deu certo aí durante 18 anos, né? 18 anos é tempo, né, Nereida? Nossa! 18 anos de casamento dando certo, né? Hoje em dia, né? Hoje em dia, 18 anos, né? Tá ótimo. Claro que no final aí. Faz mais tempo de empresa? Esse casamento empresa foi mais tempo do que o casamento com o marido? Sim, foi mais. Eu tava, né, mais tempo ali do que o casamento propriamente dito, né? E é tão bom porque, tipo, eu saí entendendo o momento, né? Entendendo que aquele momento do meu casamento, né? Não estava feliz para ambas as partes, né? E saí bem, tipo, ele deu certo enquanto durou, né? E quando começou os problemas, a gente resolveu o quê? Vamos nos separar, né? E nos separamos. E sigo grata. Foi uma empresa que me deu, me trouxe, né? Muito conhecimento. Me trouxe, assim, ó, muitos amigos, muitas pessoas que eu guardo aí no meu coração pro resto da minha vida, né? E acho que isso não tem preço. O que mais, Nereida, me fazia, como é que eu dizer, feliz, assim, o que me realizava como profissional e tal, era o que eu chegava numa equipe, eu tive vários desafios, né? Não pensem, nossa, a Amanda ficou 18 anos, como é que aguentou? Mesmo cargo, mesma empresa. Era tudo muito dinâmico. Muito dinâmico, né? Hoje, o nosso objetivo era, vamos vender limão. Vender limão, vender limão. Então, aprendi a vender limão, era o melhor vendendo limão. Amanhã chegava a Amanda, gente, agora a gente vai vender pêssego, né? Mudou tudo, então era tudo muito dinâmico, mudava tudo a todo tempo, né? O direcionamento da empresa, o foco da empresa em que venda e tal. A gente tinha que se direcionar, né? E trazer aí a rentabilidade. Os desafios, assim, eram mais do que diários, né? A gente às vezes ficava, poxa, mas eu recém passei para a equipe que era para vender limão. Agora eu vou ter que vender limão, não. Treinada, organizada. Muda tudo. E a empatia me ajudava também a transmitir da melhor maneira isso, né? Porque eu absorvia, vou ter que trazer uma notícia que não é tão bacana. Como eu gostaria, como profissional, de ter recebido essa notícia? Eu gostaria sim. Então é assim que eu vou transmitir para minha equipe, né? De uma forma, pessoal, veja bem, olha só. Tá, perdemos aqui, mas a gente vai ganhar ali, né? Então eu tentava sempre passar da melhor forma. Existia uma paixão latente, assim, que muitas pessoas que me conhecem sabem que toda vez que eu falava, me referia à empresa, existia o brilho no olho da pessoa apaixonada, né? Que diz que quando a pessoa é apaixonada fica com um brilho diferente nos olhos, né, Nereida? E esse brilho que eu transmitia para minha equipe. Eu dizia, olha, se a gente está aqui, a gente precisa acreditar. Isso pode não estar dando certo hoje. Mas o que a gente vai fazer para melhorar e para mudar? Então, esse amor teve sempre muito
muito grande. Até que chegou o fim aí, né, do casamento. Amanda, deixa eu resgatar algumas coisas assim que tu tá trazendo assim muito ricas, né? Que eu acho que tá muito adequado ao tema de empatia, né? Eu sempre, quando eu converso com os alunos e em treinamento sobre a escolha do time, assim, para mim é um ponto muito importante, assim, numa liderança, sabe? A gente ter aquela sensibilidade, aquele tino de perceber a pessoa, né? De olhar para ela além do que está óbvio, assim, além do óbvio, né? E alinhar as expectativas. Eu acho que quando o líder traz isso já no começo, ele está dizendo, olha, para trabalhar comigo, a gente tem que trabalhar com sinceridade, com transparência, que é o começo, assim, eu acho que a transparência é o primeiro passo para qualquer tipo de relação. Mesmo que seja difícil a verdade, mas assim, ó, nada tudo é mais difícil do que não assumir a verdade. Né? Se tu parte do pressuposto de que eu não vou assumir a verdade porque vai ficar muito difícil, já está muito difícil. Né? Não tem. Então, assim, a transparência, para mim, é o solo fértil para fazer uma relação de empatia. Né? Porque a gente tem que lidar com a verdade, a gente tem que. Olha, e a verdade é desde o começo. Aqui o trabalho vai ser de tal forma. Vai ter o lado muito legal, mas vai ter o lado de esforço, né? E nós precisamos estar juntos. Eu não vou te abandonar nesse esforço, mas eu vou precisar de ti. Então, é o primeiro passo para qualquer coisa, sabe? E depois vai desenrolando todos os desafios, as exigências, o estar junto. Sim, para tudo. A transparência é fundamental. A equipe, ela precisa acreditar e confiar no líder. Não adianta eu chegar, claro, eu vou passar da melhor maneira, eu vou comunicar da melhor maneira, mas eu não vou mentir, né? Omitir. Tem situações que precisa segurar um pouquinho a informação, que tem um momento passado, mas não dá. Né? A gente precisa ser transparente com a tua equipe. Ela tem que saber, ó, se eu fizer isso, o meu gerente vai reagir dessa forma. Se for assim, ele vai reagir. Ele tem que saber o que espera de mim também, né? Porque o gerente é o líder, o gerente, né? Ele é um ser sozinho, né, Nereida? De tomada de decisões sozinhas, e eu acho que é importante a empatia da equipe com o líder também. Como eu te comentei hoje de tarde, a Simone que estava aí com a gente, não me deixa mentir, eu tratava, por fim, como que eu quero que o cara se veja no meu lugar, eu quero que ele se coloque no meu lugar. Porque também não é fácil o fardo que o líder carrega, né? Ele é mais pesado. Que a gente distribui para cada um da equipe esse fardinho, né? Para que não fique tão pesado e todos alcancem o objetivo final. Então, o que eu fiz? Eu dividi a loja, tinham várias posições de atendimento, onde cada posição de atendimento era sua micro lojinha, era sua unidade de negócio. Então, eu queria que ele se testasse como gerente dele mesmo, gerente das vendas dele, gerente das atitudes dele. Então, eu sentava com ele e dizia, o que a tua lojinha vai produzir hoje? Como é que vai ser aqui a tua posição de atendimento? Né? O que ela vai te trazer de rentabilidade? Porque, claro, né, Nereida, a gente trabalha a empatia, se coloca no lugar, mas buscando um resultado final, que é a rentabilidade. Eu não posso ser hipócrita de dizer que a gente não busca isso, porque as empresas buscam isso. E a empatia nos faz buscar de uma forma mais assertiva, do meu ponto de vista, né? Porque eu entendo o cenário. No momento que eu conheço as pessoas, que eu consigo me colocar no lugar delas, eu estou entendendo aquele cenário. Então, a forma de eu trabalhar vai se tornando mais fácil. Eu sei como é que eu vou conduzir, de que forma eu vou conduzir, né? Então eu coloquei esse novo formato aí de micro unidades de negócio
e que a soma de um todo era o resultado que nós precisávamos entregar. E que a meta que nós recebíamos era o mínimo que a gente precisava fazer. Aquilo ali era o mínimo, né? Para se pagar essa unidade de negócio, porque tem um custo. Cada funcionário, cada posição de atendimento, ela tem um custo, ela gera um custo para a empresa. E nós precisamos trazer aí o retorno financeiro também. Então, se colocar no lugar do funcionário, ser empático, ouvir de fato, Nereida, né? De fato. No momento, está conversando com um funcionário e eu gostava muito de conhecer a história de vida daquela pessoa. Acho que conhecer a história de vida da pessoa faz com que a gente entenda determinadas atitudes dela, né? Conheça melhor, ele agiu dessa forma, mas de repente porque o histórico né, da vida dele é assim, eu entendo melhor as atitudes. Então, sentar para conversar é sentar para conversar. É olhar no olho da pessoa e deixar o celular de lado. Eu não posso. Acho que a maior falta de empatia, de respeito, né, também, é o quê? É sentar com uma pessoa para conversar e a tua prioridade ser o celular. Ou ser outra demanda, que vai falando que eu estou te ouvindo. Isso não existe, né? Claro que às vezes o líder não tem tempo de estar o tempo inteiro do lado da pessoa, né? Ou conversando com aquela pessoa, ou tem pessoas que te exigem um pouquinho mais de tempo, de atenção, que tu não tem às vezes todo esse tempo. Mas quando tu te dedicar para isso, que seja de fato isso, né? Acho que isso é muito importante. Esteja inteiro, né? E veja, assim, Amanda, que interessante isso, assim, quando tu dizes, eu dividi a loja em micro pedacinhos, cada um responsável pela sua parte, me lembrou muito também dentro da nossa casa, né? Quando a gente exerce a liderança, assim, a Lulu tá aqui nos escutando, que é a tua filhinha, né? Eu tenho a Duda, assim, e tu tens o teu esposo, enfim, a família. O quanto é legal da gente sentar e de forma transparente conversar sobre a responsabilidade de cada um para o todo, né? Todos dentro da loja, dentro do estabelecimento, da empresa e da família, têm responsabilidades. E na medida que eu confio em ti, eu também te dou autonomia para que tu também seja uma pessoa mais autoconfiante, né? Para que tu desenvolva habilidades de segurança mesmo. E que a gente juntos caminhe para encontrar, para alcançar objetivos. Mas para que a gente alcance os nossos objetivos comuns, a gente precisa cada um fazer a sua parte, né? Sim. E assim, né, Nereida, como é que eu procurava, assim, como é que eu te dizer, tratar e conversar com a minha equipe? Eu precisava entender cada um deles. As pessoas são diferentes, eu não podia colocar todos numa live vão falar, né? Não tinha, não tem como, isso não existe. Então eu precisava entender o objetivo de cada um, né? E daí, te resumindo, tinha pessoas da minha equipe que me disseram, Amanda, eu estou aqui e esse é um degrau para eu subir. Eu estou fazendo direito e eu quero ser advogado. Beleza. Enquanto tu estiver aqui nesse degrau, que tu estiver usando esse degrau, usa ele da melhor forma, né? Amanda, eu tô aqui porque eu quero crescer dentro da empresa. Então qual é o teu objetivo? Tu quer crescer em que área? Para que área tu quer ir? Meu objetivo é ser gerente. Daqui a quanto tempo? E eu tenho isso muito forte porque trabalhei muito tempo com geração Y e a geração Y quero para amanhã, né? E isso já ficava acordado lá no início quando eu falei. Lá na entrevista, tu vai ter oportunidade, é uma empresa que vai te dar oportunidade de crescimento, mas não é amanhã. A gente precisa ver o teu trabalho, isso leva um tempo. Então, nós traçávamos uma meta, um objetivo, de onde a pessoa queria chegar, quanto tempo levaria para isso, para poder ter um tempo ali para poder participar de uma dinâmica interna, as dinâmicas eram internas. A empresa fazia o seu recrutamento ali para crescimento interno. Dificilmente, rara foram as vezes que se olhou para o mercado e sim para os talentos que a gente tinha internamente. Isso é muito importante, né? E dali, Nereida, a gente seguia esse plano.
Tinha pessoas que me diziam, ah, Amanda, eu tô aqui, eu tô trabalhando, eu tenho uma família e tal, eu não tenho a minha casa e o meu objetivo é comprar minha casa. Ah, vamos fazer o cálculo de quanto que tu precisa ganhar para te comprar a tua casa. Ah, tu precisa ganhar X. Para te ganhar X, tu tem que vender Y. Isso aqui é o teu resultado que vai te dar de comissionamento, isso aqui tu paga a tua casa. Então, o líder, ele engloba um todo. Desde o momento que tu é um pouco advogado, um pouco psicólogo, analista, contador, porque precisa valorizar cada vez mais as pessoas, né? E imagina, Nereida, assim, ó, um jovem que está começando, às vezes não tem até a melhor estrutura familiar para sentar e ser feito isso com a família. Ah, o que quer fazer meu filho? Às vezes o pai não tem esse tipo de instrução. E quando ele se vê acolhido, né, é muito mais fácil criar esse elo de empatia com ele. Ele sabe, ah, minha gerente sabe o que eu quero, onde eu quero chegar, e está me dizendo o que eu preciso fazer para chegar lá. Pô, ele tem a faca e o queijo na mão, né? Muito mais fácil de chegar. Claro que em alguns momentos tu não consegue, não é uma coisa, eu exerço isso todo dia, eu chamo as pessoas. Não, nós tínhamos uma reunião matutina e uma vespertina, com toda a equipe todos os dias, para alinhar, né, como é que seria o dia, qual seria a meta do dia, quais as perspectivas daquele dia e tal. E às vezes na própria reunião, alguns alinhamentos eram feitos também. Mas o individual, o olho no olho, o não comparar pessoa com pessoa, porque as pessoas não são iguais, elas não vão nos trazer exatamente o mesmo resultado, o resultado que a gente... João entrou faz uma semana e tá voando. Mas a Maria entrou e tá com problema. Porque são muitos sistemas, né? Sistemas difíceis de lidar, sabe? E cada pessoa tinha um tempo. E a gente também não tinha todo o tempo do mundo para disponibilizar para que essa pessoa aprendesse. Mas nós tínhamos o discernimento de entender que uma pessoa leva mais tempo para aprender, outra pessoa leva menos tempo. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou entender qual é a dificuldade dessa pessoa se eu não sentar do lado dela e ouvir, né? Então, eu gostava muito de fazer isso, de sentar, de ouvir o atendimento, de ficar do lado, de ouvir. Tinha vendedores aí que chegavam para mim e diziam assim, senta do meu lado que tu me dá sorte. Né? Eu digo, não é sorte, eu acho que tu argumenta mais, tu insiste mais. Né? Outros me diziam, tá me dando um frio na barriga. Não, quando tá aqui eu empaco. Então, as pessoas são diferentes e a gente precisa respeitar a individualidade de cada um, né? Acho que isso é importante. Isso é empatia. Ele não precisa pensar igual a mim. Bem pelo contrário. Se ele não pensar igual a mim, deixa eu entender a forma com que ele pensa, pode me agregar, né, de conhecimento. E no momento que a gente fala em empatia, né, Nereida, a gente acaba, como é que eu vou te dizer, sendo mais empático com as pessoas que são mais semelhantes a nós. E às vezes a gente não dá oportunidade para quem, aquela pessoa não tem nada a ver, a gente não consegue nem ter simpatia que dirá empatia. Então, não se aproxima, tem uma certa distância. E quando tu consegue ir quebrando isso, e que foi o que, como a gente conversou hoje de tarde, que se quebra como? Né? Como que eu vou ser empático? De que forma eu começo isso? Né? É praticando. Né? Praticando e se aproximando de quem é diferente, é ouvindo quem é diferente também, entendendo, filtrando, né, Nereida? Porque quando uma pessoa tá falando, a gente já tá processando e pensando um monte de coisa, nosso cérebro não para, tá o tempo inteiro, e às vezes até julgando, né? Eu no lugar dela não faria isso, ou eu no meu lugar, né? Então, neste momento, assim, de tentar uma proximidade com a pessoa, deixa de lado, né? Tenta deixar de lado o que tu tá pensando. Ouve a pessoa e procura entender, né, por que ela pensa dessa forma. Então, eu estava assim, te escutando, né, e me dando conta, assim, o quanto é interessante quando um líder se aproxima da gente, né, eu digo da gente porque eu também tenho as minhas lideranças e também sou líder em outros momentos, né, mas quando o líder se aproxima da gente com esse interesse de nos conhecer
e com interesse de pensar em possibilidades com a gente, né? Pô, tu tem que desenvolver melhor o teu trabalho, ou como é que tu tá sentindo, onde é que eu posso te ajudar, vamos olhar juntos. É tão bom, é aliviador, assim, quando alguém que gosta da gente, alguém que está com interesse genuíno, assim, pelo nosso trabalho, é como se fosse um coach, né? Trabalha como um coach, um treinador, uma pessoa que está interessada em resgatar as suas potencialidades para conquistar algumas coisas, né? Sim, Não é aquele líder que vem me controlar, que vem buscar o meu furo para me criticar, né? Para jogar na minha cara, esse tipo de coisa. Fica até feio falar assim, mas não é um líder que quer me punir. É um líder que está junto comigo para a gente encontrar soluções. Sim, e existe, né, Nereida, infelizmente, e ainda existe. Que a gente comentou hoje de tarde de resgatar um pouquinho, que a gente não entende que parece que é uma competitividade até do líder com a equipe. E isso pode acontecer. A equipe tem que ser um elo só, né? E o que eu sempre dizer, nós temos que correr para o mesmo lado, né? Não posso correr para a direita e um correr para a esquerda, vem junto comigo. Então, esse vem junto comigo, que é onde entra a empatia, que é onde tu consegue conquistar a confiança da pessoa, onde a pessoa consegue se colocar no papel do líder e o líder no papel dela. Para mim, eu tive aí no início uma certa dificuldade e tal. Eu fui líder, quando eu virei líder, eu fui líder dos meus colegas. Então, é difícil. Pessoas mais antigas do que eu, pessoas que me treinaram, né? Ter a Amanda agora como líder, como assim? Eu treinei essa guria, né? Fui eu que treinei, era o estatal, virou, né? Então, tinha muita gente concursada que nessa virada continuou trabalhando e eu acabei sendo líder, né, deles. Eu não fui a primeira opção, digamos. A Amanda não foi a primeira opção de ser a líder, né? Outras pessoas tiveram a proposta também, naquele momento recusaram, e eu, guria, digo, vamos lá, vamos ver, né? E deu certo. Hoje falei com o meu primeiro líder, que é um exemplo para mim, que eu nunca esqueço dele, que é uma pessoa que chegava a fazer teatro com a gente, de como tu vai agir, o que tu vai fazer. Olha, se o cliente fizer assim, quando o cliente vier até a ponta aqui da loja, tu vai levantar, vai fazer isso e isso. A gente treinava para que o cliente saísse dali encantado. Então, um dos nossos desafios, além da meta, era o encantamento, né? E eu penso que nós temos dois clientes, o interno e o externo, e os dois precisam estar bem, se sentir bem, sair dali, olha, confortável com o atendimento, se sentindo único. Porque na telefonia, Nereida, a gente atende muito problema, tem venda não, atendimentos mais difíceis, né? Porque, por exemplo, um médico, né? Hoje ninguém pode ficar sem um aparelho celular. Como é que tu fica sem um aparelho celular? Né? Então, eles pegavam em cima, né, do vendedor. Isso é tão complicado. Como eu já tinha passado por isso, eu como gerente, eu puxava o cara, eu abraçava, vamos acalmar um pouquinho, não é, né? Calma, vamos uma água, vamos lá, o próximo cliente não tem nada a ver com esse atendimento. Mas são pessoas, a pessoa às vezes absorve também, né? Aquele cliente que veio negativo, bravo, né? Então, esse também é o papel do gerente, né? Passei por N construções de equipe, tive um desafio muito grande aí há uns 9 anos atrás, 8 anos atrás, de uma equipe grande, com uma loja que, né, estava desestruturada, que comentei que eu levei aí para a primeira reunião a frase do professor lá da FTEC, o Rômulo, que de mim vocês vão ter tudo, mas eu vou cobrar tudo de vocês. E realmente, eu sabia o que a empresa determinava para mim como gerente, que eu precisava entregar. E eu sabia também que eu precisava deixar o melhor ambiente de trabalho para todos eles. Que isso é essencial. Que o ambiente precisaria estar bacana, o clima legal, as metas claras, estabelecidas de uma forma que cada um entendesse o porquê de cada coisa. Então, assim, imagina, Nereida, tu sair para trabalhar, onde tu fica, sei lá, horas ali, né? Mais tempo ali dentro do que dentro da tua casa. Com a família. Com a tua família, né? Então, esse ambiente
tem que ser um ambiente acolhedor, um ambiente bacana, um ambiente onde eu queira estar. Eu lembro que, claro, tivemos momentos difíceis também, com a equipe, né, difícil. Eu tô falando aí da parte bacana, que as pessoas dizem, é tão bom estar aqui dentro, eu tenho que ir embora mesmo, sabe? Então, assim, porque era bom estar aí do lado das pessoas, um ajudava o outro, né? Tá com problema, vem aqui que eu te ajudo. Tu tá fazendo isso, eu já vou resolvendo aqui para te terminar mais cedo, sabe? Isso é tu conseguir trazer empatia para a equipe, fazer com que a equipe se coloque um no lugar do outro, porque essa troca não é só gerente e liderado. É liderado, né? É gerente, ele com o gerente, porque o gerente é aquele cara mais sozinho, né? Então é isso, a gente vai se testando, né, Nereida? E vai encontrando, assim, formas e de tempo em tempo vai mudando um pouco. Eu sabia quais eram as estratégias e onde eu tinha que chegar e o que eu precisava entregar. Mas meu ponto de vista é que eu gostaria de entregar com pessoas felizes do meu lado, com pessoas realizadas, trabalhando, né, se sentindo bem, né? E isso para mim era o mais importante, né? E Nós assim, comentamos hoje à tarde, né, Amanda, que assim, esse caminho ele pode ser um caminho bom, ele não precisa ser um caminho de tanta dor, né? Nós tínhamos assim uma percepção de liderança muito autocrática, que as pessoas tinham que respeitar, que o líder tinha que se fazer respeitado, então ele tinha que se distanciar das pessoas e de alguma forma provocar um certo medo, né? O respeito que os nossos pais, às vezes, avós, diziam, né? Tu tem que me respeitar, então tu tem que ter medo de mim para me respeitar, né? E hoje, assim, a gente está identificando até na nossa família com os nossos filhos também, que o respeito, ele é muito além do que o medo, né? Não é o medo o respeito é a admiração, o respeito é a verdade, é a conversa, né? O respeito é a jornada ser boa, né? A jornada é ser prazerosa. A gente não precisa ter um clima ruim para trazer resultado. A gente tem que ter um clima de amor, de alegria, de reciprocidade, de empatia. até porque, né, a gente falando ali na live da tarde, algumas coisas vai passar e a gente acabou não conseguindo resgatar, e até em virtude do tempo, mas que eu cheguei a comentar contigo que um líder que é pouco empático, né, ele acaba gerando omissão de informação para a equipe, ele gera medo, que é isso que tu acabou de comentar, gera um distanciamento, baixa estima, queda da produtividade, estresse na equipe, resultado com muito esforço. O resultado, às vezes, até vem, né? Mas vem muito suado, né? Desgasta a equipe. Falta de admiração, torna o clima ruim e o baixo comprometimento, né? E já o líder empático, porque a empatia acaba gerando empatia, né? No momento que eu sou empática contigo, tu começa, essa pessoa se preocupou comigo, tu começa a olhar diferente, começa também a reciprocidade, né? É a lei da reciprocidade. Sim, a pessoa se interessou por mim, eu vou me interessar por ela também, né? Então, acaba com o líder empático fortalecendo as relações profissionais, sucesso aí também na carreira, né? Melhora a comunicação, porque diminui o distanciamento, encurta, né? Aquela distância, líder, liderado. Eu acho que é importante, existe uma hierarquia, óbvio, e essa hierarquia, eu não digo que não tem que ser respeitada. Existe um respeito, mas não pode existir uma distância. Eu tenho que entender quais são as tuas dores, de repente, que o teu resultado não está vindo, né? E isso se faz como? Com a proximidade, estando ali. Eu não posso, eu sentei com o João me disse que ele não está produzindo, não está conseguindo produzir por X motivo. Senta do lado da pessoa, ouve, analisa o mercado, analisa a situação do ambiente de trabalho, se está bom, se está favorável,
se a ferramenta de trabalho dele tá boa. Um exemplo que eu não dei de tarde, e assim, acho que a gente poderia falar muito mais de 1 hora aí sobre empatia, porque tem bastante coisa que a gente falou de tarde, não falou agora, não falou à tarde, né, Nereida? Mas que a pessoa estava com problema de tempo, né? Tempo de atendimento. Levava mais tempo no atendimento porque o Note estava faltando algumas teclas, entendeu? Então ele tinha que recortar e colar para conseguir escrever, porque não digitava aquela letra, né? No momento que fosse fazer o contrato. Poxa, 2 minutos, alguém sentou ali do lado e viu o problema, e o problema foi resolvido. Sabe? Então, o líder estar ali é importante. É importante. Nem sempre conseguimos se fazer presente, né? A nossa demanda, às vezes, é muito mais administrativa, burocrática, entra mercado, entra equipe, mas também tem essa parte que nos roubava muito tempo, né? Na época que eu estava trabalhando. Mas o olhar atento à pessoa, ao problema, à situação, eu não vou sentir a mesma dor que tu está sentindo, mas eu vou entender a tua dor. É diferente. A Nereida está sofrendo. Eu vou sofrer também porque eu sou empática. Não é isso, né, Nereida? Não é nesse grau. Mas vou procurar entender, te ouvir e entender a tua dor, né? Exatamente. Na verdade, assim, se a gente acaba julgando a pessoa e dizendo que ela não deveria estar sentindo o que ela sente, muitas vezes é isso que a gente faz, né? Até nos nossos relacionamentos pessoais, né? A gente tende a dizer, isso não é tão importante, por que tu tá chorando? Por que tu tá tão abatido? Né? Mas, ok, eu acho que cada um de nós tem uma realidade única, uma percepção da vida, um histórico, né? Então, daqui a pouco, para mim, isso bate, é importante, por exemplo, a minha família, né? Alguém da minha família estar no hospital e eu trazer esse sentimento para dentro do trabalho, e para ti talvez isso não é tão importante, porque daqui a pouco tu absorve de outra forma, tu lida de outra maneira, né? Mas eu te julgar mediante a minha realidade, né? Diante da minha roupa, né? Eu botar a minha roupa em ti e te julgar não é legal, porque aí a gente não resolve o problema, a gente não pensa sobre o problema. A gente está muito mais afim de que tu seja o que eu quero que tu sejas. E daí não rende, né? E daí tu não tem uma equipe. Tu tem um fantoche, uma maneira que tu vá, que seja dessa forma, e não é assim. As pessoas estão ali para pensar também, né? Para te ajudar. E quando a equipe tem essa proximidade, é muito mais rico, o resultado flui muito melhor, as conquistas são muito maiores, e são para todos, é um ganha-ganha, né? Não é o gerente que ganha, ele também ganha. De ter o gerente ali do lado dele, apoiando, né? Incentivando. E assim, Nereida, anotei aqui algumas dicas aí para falar sobre empatia, né? Que seria o quê? 5 dicas, Nereida. 5 dicas. Show! Ó, a primeira dica é a presença, né? De corpo e alma, por inteiro, né? Não no celular, não olhando o e-mail, não só um pouquinho falar que eu te escuto, né? A autociência. Como é que eu estou vendo e impactando, né? O impacto desse sentimento? Qual é a minha parte e qual é a parte da outra pessoa? A escuta verdadeira, sem julgamento, né, Nereida? Escutar, acolhendo e dando espaço, né? A validação da outra pessoa. Aceitar que ela pensa diferente de ti. E que beleza, ninguém precisa pensar igual, né? E que o que ela pode te trazer também pode ser muito rico. Ouvir, né? E a última, para adotar aí o papel de ser empático, seria pratique a empatia, né? Se coloque no lugar do outro, calce o sapato do outro. É fácil, às vezes, assim, para o gestor dizer assim, poxa, tu se atrasou e tal. Entende por que o cara se atrasou.
Porque, de repente, o gestor entrou, né? O líder entrou no seu carro, foi até o local de trabalho, pegou um trânsitozinho, beleza. Mas o cara pegou quantas conduções para chegar até lá? E às vezes tu viveu Exatamente. isso, mas tu não lembra, né? Às vezes, isso Uhum. foi cedo. Beleza, a primeira vez tu vai entender, vai conversar, né? O que aconteceu? Uhum. Uhum. Segunda. Então, assim, se colocar no lugar dele é compreender, não é sentir o que ele está sentindo, mas compreender aquele sentimento, né? O que está passando na cabeça dele, o que está passando na vida dele, por que a produtividade caiu ou a produtividade aumentou. E para mim, Nereida, pessoas felizes e um ambiente bacana é a melhor coisa que tem, sabe? Com Torna o ambiente certeza. bacana para o teu funcionário, né? Ó, Uhum. meu, vamos, sei lá, vamos comemorar o dia de hoje. Ah, isso não foi bacana. Vamos... É isso que falta hoje, sabe? É olhar Uhum. no olho, é se colocar no lugar, é pensar, poxa, quando eu tive a tua idade, eu agi, né? Agi Uhum. parecido, pensa, né? Não falar, mas se coloca, sabe? Eu acho que existe esse distanciamento que precisa ser quebrado. Uhum. É ganha-ganha, o que a gente falou lá no início. Uhum. Quebra o distanciamento, a tua produtividade, teu resultado vai melhorar, a tua qualidade vai melhorar, as pessoas Uhum. vão ficar mais felizes, o ambiente vai ficar melhor. Então, acho que Uhum. a empatia vem para agregar e encurtar distanciamento entre líder e liderado. Sabe? Nós somos todos Uhum. ali, naquele momento, correndo atrás do mesmo objetivo. Correndo atrás do Para mesmo que objetivo. separar? Para que Uhum. distanciar? Né? Entende, Exatamente. se coloca no lugar, ouve, não julga, né? Uhum. Deixa o teu julgamento de lado. Ou, o Joãozinho fez assim, por que a Mariazinha também não faz? É tão simples, às vezes para a Mariazinha não é. Então entende por que Uhum. não está sendo feito lá fora. Né? Acho que Uhum. isso Uhum. tem a pegar e fazer com que as pessoas cresçam, né? A Uhum. empatia, para mim, é um elemento fundamental, né, para o Uhum. sucesso geral do líder, né? Uhum. E assim, essa humildade para reconhecer o outro, né? Isso é tão importante, porque a gente só consegue se relacionar com o outro na medida que a gente se cuida um pouco mais. Eu acho que se a gente se relacionar melhor com a gente consegue entregar melhor para o outro, né? Não tenho dúvida disso. Mas olhando o outro como o outro, né? Respeitando o outro como o outro. E não imprimindo a gente no outro. O outro não tem que ser É, espelho da gente, o outro tem que ser o outro, né? é E a verdade. gente caminhar juntos, tu com a tua individualidade, eu com a minha, a gente crescendo juntos, aprendendo um com o outro, né? Respeitando um ao outro. Eu acho que Sim, isso é muito bom. Não é demagogia, como a gente falou hoje, né? Não é demagogia, é verdade. As pessoas estão falando aí, todos os convidados da semana estão falando situações muito similares, assim. A gente quer líder que nos respeite, a gente quer pessoa que nos considere, a gente quer ser reconhecido, a gente quer ter autonomia de pensamento, a gente quer contribuir, sabe? Nereida, Quer ser criativo. existe coisa melhor para um profissional que o reconhecimento. Custa o líder chegar para ele e quando teve um resultado bacana, estamos tendo resultados, né, medianos, tal, e teve um dia que melhorou. Pô, dá um entusiasmo, conversa com a pessoa, olha que resultado bacana que tu fez. Como é que tu fez? Demonstra interesse, né, Uhum. pelo que a pessoa está te trazendo. Que legal, que acho que sim, o incentivo é fundamental, né, para o crescimento, sabe? Uhum. Porque eu acho que o incentivo ele vem como aquela injeção ali de gás que tu precisa, sabe? Para manter o teu dia, para manter a tua vida, a tua carreira. Tu nunca vai esquecer. Assim como tu nunca vai esquecer, de repente, daquele puxão de orelha na hora errada, daquela, sabe? Meu líder Uhum. falou que, poxa, né, não preservou a Neymar, não falou. Então, ter muito cuidado. Eu acho que resumindo também, assim, ó, é tratar as pessoas como tu gostaria de ser tratado, né? Uhum. Com respeito, principalmente, respeitar o profissional. Ninguém tá ali brincando, ninguém tá ali, eu vim aqui para não, hoje eu não quero vender, a equipe não vende. Não existe isso, né? O líder sai de casa, nossa, aquilo martelando tá cara, tem que fazer tempo, tem que fazer tempo. E como fazer isso? É como fazer que a gente está falando.
pro líder, né? Ó, eu tô te dizendo, ó, seja mais empático, te aproxima da tua equipe, que o resultado vai vir. É isso que precisa ser feito. Corta esse distanciamento, né? Claro, isso aí. tem as técnicas, não é só isso, né, Nereida? Óbvio. Eu tô dizendo que isso é uma base aí para se começar, mas precisa de estratégia, de técnicas de venda, de treinamento. Isso tudo engloba. Mas o estilo da liderança empática nos traz esse benefício de encurtar o distanciamento e trazer um resultado melhor. Que é isso que a gente busca, né? Tem hipocrisia de dizer, somos seres humanos e não precisamos olhar. A empresa nos cobra, né? E nos cobra bastante. E a gente precisa entregar. Então, a entrega vai ser mais fácil, vai ser mais prazerosa se for com empatia, com líder empático. Né? Que lindo, muito show. E agora eu acho que assim, agora é momento realmente para empatia, para repensar algumas coisas nesse sentido, né, Amanda, das nossas verdades absolutas e dos nossos conceitos pré-estabelecidos. Eu acho que agora sim, olha, pessoal, o convite é para que todo mundo faça o seu dever de casa. E aprenda, né, uns com os outros, que tem gente falando coisas muito importantes. Deixa eu falar que está faltando 2 minutinhos para acabar nossa live. É muito rápido, né? A sensação que a gente tem, que nunca é o suficiente. Eu quero dar um beijo assim, em toda essa galera, em todos esses amigos que estão aqui conosco, queridos. É muito bom a gente poder ver, né, Amanda, assim, as pessoas chegando e carinhosas conosco, acompanhando né, tentando perguntar, mas a gente está super aqui no dinamismo. A gente acabou aproveitando a oportunidade para falar, né? Mas assim, é um abraço, né, em cada um que está aqui. Eu tenho alunos meus de pós-graduação, eu tenho alunos de graduação, alunos que já foram alunos, amigos, a turma da Amanda aqui, a Amanda já vai dar um beijinho também, vou dar um espaço para ela falar um pouquinho. Mas assim, Amanda, um beijo no teu coração, tá? Quero te ver brilhando, seguindo, ajudando essas pessoas, inspirando, sabe? Toda uma turma que tá aí, que quer te ouvir, né? Que tu encontre novos desafios para tua vida, porque tu tem muito gasto, tu tem muita potência. A Lulu tá grandinha, a Lulu deixa tu ir para frente. A Lulu te libera. Me libera. Exatamente. Foi um prazer aí trazer um pouquinho da minha experiência, 18 anos, um pouquinho da minha experiência. Tem muito a aprender também, né, a cada dia. Foi maravilhoso. Salva a nossa live aí agora. Né? Se alguém quiser me fazer uma pergunta, pode me mandar, tem total liberdade aí para mandar. No direct. Eu vou responder. Que lindo, muito bom. Vou salvar, vou colocar nossa live no YouTube, se o pessoal quiser acompanhar depois, né? Por favor, também se quiserem seguir a Amanda, enfim, eu acho que ela está agora se encorajando É segunda live, então, ó, segunda live. Nereida. No mesmo dia. Não, e assim, a segunda ela veio com muito mais potência. Olha, eu acho que eu estava mais devagar, eu achei a outra mais, né? A intenção foi das melhores, foi compartilhar um pouco de conhecimento, né? E de vivência. Então, eu estou aberta aí a perguntas, se quiserem me enviar, né? Fiquem à vontade. Muito obrigada pela oportunidade. Tu é uma professora espetacular. Nunca esqueci, são tantos anos, mas sempre aqui no meu coração. Eu também. E assim, ó, ter aceitado novamente o convite para estar aqui, assim, abrindo mão da tua família, do espaço, né, de vocês, foi, olha, vou guardar para sempre, tá? Esse carinho foi, assim, muito importante para mim. Quando é ao vivo acontece, às vezes, né? Eu até ali postando um vídeo, acontece falha, porque que não aconteceu? Aconteceu. Pronto, Nereida, mas estou aqui sempre. Tchau, tá acabando o tempo! Beijo!
Tchau. Obrigado, pessoal.